Estou começando mais um programa, é sempre uma alegria estar aqui junto com vocês. O meu objetivo desse programa é poder compartilhar o que as constelações familiares trazem de oportunidade de crescimento, de ordem, de expansão, que a gente possa incluir tudo na nossa vida, além também de ter consciência de como agir a partir de hoje. Então, a constelação familiar é uma grande oportunidade para experienciar a vida, a espiritualidade, a ordem. Não é só um trabalho mental ou um trabalho emocional, não que os trabalhos mentais e emocionais não sejam importantes, mas quando a gente conecta realmente com aquilo que está profundo, na essência, travando a nossa vida ou aquilo que realmente precisa ser visto, então tudo muda. E hoje especificamente eu quero falar a respeito de uma constelação, que eu fiz um dia desses. Então eu facilitei uma constelação. É importante dizer isso porque muita gente às vezes vem com a expectativa de que já fui em tantos lugares, então aquela pessoa não resolveu, a outra não resolveu, a outra não resolveu. Então, não são as pessoas que resolvem as histórias, Mas quando a pessoa está aberta, aquilo que realmente é essencial, e quando ela está pronta para ouvir o essencial, eu brinco um pouquinho sobre isso, porque eu falo, quando você vem ver uma constelação, o que foi visto não dá para desver, Mesmo que a gente negue, fique resistente, saia bravo e fale, não, eu não aceito, nada a ver comigo. Ok, mas algo já foi visto e mexido e não dá para desver o que foi visto e nem para desouvir o que foi ouvido, Então eu sei que essas duas palavras elas não existem, mas eu gosto de falar isso porque é muito claro que o que a gente viu e ouviu não dá mais para voltar atrás, já mudou algo na nossa vida. Então eu quero falar a respeito de uma constelação que eu achei muito importante e interessante compartilhar com vocês. Então todas as constelações, obviamente, elas trazem um aprendizado, e eu quero falar dessa específica porque é algo que a gente faz sem perceber. Constelação não é para tirar o macaquinho da culpa de um e colocar o macaquinho no ombro do outro, não é isso. Não é dizer, então eu não tenho responsabilidade de nada, a culpa é do outro, não é isso. E eu quero compartilhar como, às vezes, a forma como os pais se dedicam, aos filhos, sempre com a maior boa vontade do mundo, cada um com a sua forma, Até eu estava vendo um livro, aliás, um livro bem importante, esse livro, do Cortella, que fala sobre família. Não tem nada a ver com constelação, mas essa árvore é muito interessante. Eu até vi um pedaço da palestra dele na Livraria Cultura, quando ele lançou esse livro. E eu gostei muito do que ele disse, apesar dele, acho que não conhece constelação, não sei também, mas ele é um excelente educador. E ele dizendo, que é muito fácil às vezes os pais dizerem, puxa, meu filho está fazendo bagunça na escola, eu não sei por que ele é assim, Ou então, nossa, meu filho agora resolveu fazer tal coisa, mas eu não sei por que ele virou isso, Então ninguém vira nada de um dia para o outro. E é isso que eu quero falar também aqui. Algumas posturas que tanto pai, quanto filho, quanto mãe, quanto filha, às vezes não percebem, Então ninguém faz porque quer fazer por maldade, Mas a nossa inconsciência mesmo. E também nós, como irmãos, às vezes sofremos algumas coisas e não percebemos da onde vem isso. Então a história é de uma pessoa que disse que sentia que depois que a irmã nasceu, a vida dela mudou muito, elas se dão muito mal até hoje, e ela tinha vontade que a irmã não sobrevivesse, que morresse. E até hoje ela fala, é uma intriga, eu e a minha irmã, é uma coisa horrível, Então sei lá se essa relação é de outras vidas,
Por que eu tenho tanta raiva dela? Porque é horrível para eu reconhecer que eu tenho vontade que a minha irmã suma, ou que a minha irmã... Porque ela também me fez muito mal. Então ela mentia, ela, ela pegava as minhas coisas, e ela me provocava, enfim. O que acontece, né? Então a gente colocou a constelação, e colocar uma constelação é colocar os representantes. Muitas vezes a gente coloca só a pessoa e o assunto, e muitas vezes a gente coloca a pessoa, a mãe, o pai, a irmã. Então nesse caso a gente fez isso. E foi muito interessante o que foi mostrado, porque quando ela nasceu, quando a irmã nasceu, a mãe determinou a ela que então ela cuidasse da irmã, né? Da irmã mais nova. E ela, obviamente, ficou com raiva. É tudo imperceptível. Não é uma coisa que os pais falam, olha, estou fazendo por maldade. Então entendam isso. Porém, ela falou algo importante. A minha mãe, eu deixei, né, aparecer na constelação, eu deixei de ter o meu espaço, eu deixei de ser a filha para agora ser a mãe da minha irmã, né? Então, muitos pais fazem isso não no intuito de jogar a responsabilidade de mãe ou pai para cima de um filho, mas muitos pais fazem isso. Então, muitos pais têm muitos filhos, porque aqui no Brasil, principalmente, a gente não está acostumado a fazer um planejamento familiar, né? Então, as pessoas falam, onde come um, come 10, e assim a gente cria os filhos, não educa os filhos, né? Não olha para os filhos, não pensa, né, no que realmente eu vou poder dar para esses filhos, né? Mas simplesmente, como tudo, né? Muitas vezes a gente toma muitas atitudes inconscientes. Tanto de casar, que não estava fazendo nada, vou casar. Ou então, estava encalhada, vou casar. Ou então, puxa, meu pai achou que era a pessoa certa para mim, então me empurrou pro casamento. Ou eu queria sair de casa e me casei. E às vezes a própria atitude de ter filhos também é essa. Veio mais um, veio mais dois, e assim vieram muitos filhos, né? Mas eu nunca realmente pensei, né, em como isso seria, não planejei. Então é interessante pensar no planejamento familiar. Mas voltando a essa história. Então ela falou assim, Simone, eu então perdi o meu lugar, mas o próprio campo já estava mostrando o quanto ela amava a irmã. E o quanto a irmã tremia. A irmã queria sumir, desaparecer, né? E ela falou, minha irmã é muito mimada, né? É a que fica em casa, é a que a minha mãe dá tudo, né? Então, quando a gente começa a olhar as dinâmicas por trás de uma família, então, quando os pais, ou o pai ou a mãe, dão a função de pai ou mãe para os filhos em relação aos irmãos, eles quebram a ordem, né? E essa ordem quebrada causa entre todos esses irmãos ao nosso lado, né? Causa uma desavença, porque agora eu não sou mais a sua irmã, eu sou a sua mãe, você tem que me respeitar, e agora eu tenho que assumir esse papel de mãe. E eu não quero assumir o papel de mãe porque eu sou filha, eu não sou mãe. Eu posso ajudar a minha irmã mais nova, o meu irmão mais novo, posso levar na escola. Quando os meus pais não estão, posso até ajudar. Mas muitos pais colocam toda a responsabilidade para o filho, que é mais velho, obviamente, do que o outro, cuidar do outro, como se fosse mãe. Então, isso causa um verdadeiro terror entre os irmãos, porque aquele que se sente responsável sai do lugar de irmão e entra no lugar de pai, ou entra no lugar de irmão. E isso é péssimo. É péssimo porque chega um determinado momento que os pais saem do lugar dos pais. Esse filho que está no lugar de pai ou mãe se sente melhor do que o pai e do que a mãe, né? Então já não respeita mais pai e mãe. E os irmãos começam a ter raiva dele porque ele não está no lugar de irmão.
ele está no lugar de pai ou de mãe. E todo esse transtorno causa briga entre os irmãos. Então, muitos casos de brigas entre irmãos não vêm da briga de ter as diferenças, porque todos nós temos as diferenças, né? Então, cada irmão vê o pai e a mãe que parece que viveu em outra realidade, porque você pergunta para o irmão e fala: o que você acha do meu pai? Talvez a opinião seja totalmente diferente da minha. E a gente foi criado praticamente na mesma época, praticamente com as mesmas, enfim, histórias ou situações. Então, gente, uma das coisas que o Bert fala é que a ordem precede o amor. E toda vez que de alguma forma essa ordem ela é quebrada porque existe um não assumir o próprio lugar, um não assumir a responsabilidade pelo próprio lugar e deixar para o outro, um outro que vem depois assumir essa responsabilidade, então isso causa desordem. E isso pode causar desordem em muitos níveis. Por exemplo, um empresário que coloca toda a responsabilidade na mão de um funcionário. Então, tem muitos homens de negócios que abrem franquias, muitas pessoas que abrem um negócio, falam: eu tenho esse negócio, mas eu não tenho tempo para cuidar. O não ter tempo para cuidar, você pode pôr alguém para cuidar, mas não tudo. Então, você pode pedir para um filho: olha, você pode me ajudar a trocar a fralda do neném, do seu irmão, né? A mamãe agora está ocupada. Você me ajuda, né, com a descascar a batata para fazer a papinha para o bebê, né? Não sei, eu estou dando alguns exemplos, né? Mas não tudo. A mesma coisa um funcionário, né? Um funcionário não pode assumir tudo, né? Pelo dono da empresa. Então, assim, a gente vai colocando as responsabilidades naqueles que vieram depois e tirando de nós mesmos a responsabilidade daquilo que é necessário a gente fazer. Então, tudo que é de nossa parte é necessário que nós façamos e não coloquemos outras pessoas para fazerem, principalmente os filhos. Toda vez que existe uma desordem, que os irmãos não se falam mais, que os irmãos brigam entre si, que os irmãos brigam por herança, que os irmãos brigam porque acham que o outro é mais mimado, toda vez que existe algo nesse sentido, vai haver confusão. Então, é muito importante que nós, como filhos, né, e como pais, saibamos o nosso lugar. Como filhos, né, a gente fala: os pais amam os filhos de forma incondicional. Eu sinto que, na verdade, os filhos amam às vezes muito mais os pais de forma incondicional do que os próprios pais amam os filhos. Quando um filho fala: eu morro por você, é um amor infantil, né, é um amor que não ajuda, mas é um amor incondicional, sem ordem, né? Quando um pai ama realmente um filho, ele não sobrecarrega um filho com coisas que são de responsabilidade dele. Principalmente colocar ordem, principalmente colocar limites. O Cortella nesse livro, o Mário Sérgio Cortella nesse livro, fala exatamente isso. Que hoje em dia, a camaradagem entre pais e filhos faz com que os filhos decidam mais o que fazer nas férias, o que comer, do que os pais, né? Então, os filhos decidem, os filhos mandam. Eu já vi criança mandar na relação do casal de uma forma descarada e atrapalhar o casamento, né? Quando fala: eu vou dormir junto com a minha mãe e com o meu pai. Ou então: eu não vejo meu pai já faz um tempo, então agora, porque eu não vejo meu pai, eu vou dormir com ele. Então, quando os filhos ficam controlando e dizendo aos pais o que eles têm que fazer, e não o contrário. Então, os pais que fazem esse tipo de coisa, eles também não dão lugar aos filhos de saberem o limite, porque uma criança sem limite, ela vai estourar na escola. E os professores ficam
enlouquecidos, porque eles não estão lá para dar essa educação. Educação se recebe em casa, com limites, né? Com disciplina. O Mário Sérgio Cortella fala que a disciplina liberta. E é verdade, né? Então, a pessoa que cuida das próprias coisas, é organizado, tem disciplina para estudar, valoriza aquilo que os pais estão dando, né? Isso os pais têm que dar e têm que mostrar que isso vale. Não é que isso custa, mas que isso vale alguma coisa. Então, gente, toda essa ordem, ela é importante. Se você tem alguém na sua família ou você está brigando com os seus irmãos, veja qual é a dinâmica inconsciente que os seus pais estão fazendo nesse sentido. Ou seja, os seus pais estão jogando para alguém um peso maior. Então, deixando o outro sem o peso, né? Então, um filho que está com o peso maior tem que dizer, não, isso é muito pesado para mim. Não, eu não vou fazer, né? E o outro filho vai ter que entrar no esquema. Então, é dizer, não, eu já fiz a minha parte, agora os outros podem fazer a parte deles. Porque muitos pais inconscientemente fazem este jogo e os filhos, por um amor louco pelos pais, não sabem como dizer não aos pais. Então é importante também que os filhos, quando percebem que estão sendo colocados num lugar diferente, eles também possam dizer não. Eu não sou seu marido, mamãe. Eu não sou a sua esposa, papai, né? Ou eu sou só a sua filha, ou eu sou só o seu filho, ou eu sou só a filha mais velha, mas eu não sou a mãe da minha irmã. Eu não sou o pai do meu irmão, né? Então, o meu irmão pode também fazer, assim como eu, né? Ou eu já fiz o suficiente. Agora, o resto ele pode fazer também por conta própria. Então, tudo isso é a gente dar lugar. E dar lugar, gente, significa colocar ordem, colocar disciplina, colocar amor. Amor tem a ver com eu cuido, eu olho e coloco ordem com muita, muita, muita disciplina. Então, gostaria de deixar isso muito claro para que cada um, né, que possa estar nessa desordem dentro de casa em relação aos irmãos, não deixem de amar os seus irmãos, né, porque você foi colocado num espaço diferente. Ame os seus irmãos. Lógico que pode ter histórias de outras vidas, pode ser história de outras coisas, não tem problema. Mas os irmãos, a gente pode sempre amar como irmãos, não como pai nem como mãe de irmão. E o que a gente não pode fazer, a gente deixa para os nossos pais fazerem, ou para alguém que veio antes na família fazer, como os tios, como os avós, enfim, alguém que veio antes também pode fazer. Então, esse é realmente um grande aprendizado. Então, é isso. A constelação familiar é uma oportunidade da gente reconciliar aquilo que está separado, da gente colocar em ordem aquilo que está em desordem, de nós olharmos que dinâmicas, né, ou que desequilíbrio está ocorrendo em alguma relação. Pode ser uma relação afetiva, uma relação empresarial, uma relação entre pais e filhos. Os relacionamentos são a grande oportunidade da gente saber qual é a minha fronteira, né? Não é só o limite, mas qual é a minha fronteira, qual é a sua fronteira, qual é o seu limite, qual é a sua fronteira e qual é a minha. Então é muito importante que a gente saiba distinguir tudo isso. Então eu espero que vocês aproveitem bastante esse conhecimento através dos livros do Bert Hellinger, através das constelações e através desses vídeos que eu faço pro YouTube. Então é só vocês se inscreverem no Simone Arrojo Oficial. Então são vídeos que tem mais de 100 vídeos, né? Não no Simone Arrojo, mas em todo o YouTube, mais de 150 vídeos, na verdade, que vocês podem aproveitar, ter conhecimento e levar a sua vida com bastante consciência, com mais consciência.